Olá, jovem, eu sou o Gabs Ferreira e será que para se dar bem na área de tecnologia basta só ser bom em código? Para alguns cargos talvez sim, mas eu troquei uma ideia muito legal com meu amigo Bruno Germano e a gente chegou a uma conclusão de que ser bom em tecnologia é só um passo para você chegar aonde você provavelmente quer. E bom, para trocar essa ideia aqui hoje, tô com o Bruno Germano. Como é que você tá? Sou eu mesmo. Bruno Germano. E aí, Gabs? Estou bem, muito bem. Vamos bater um papo aí. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar sobre, vamos dizer, carreira, trabalho, mas além da parte técnica do trabalho. É muito gostoso falar sobre isso. Hoje aqui a gente vai falar sobre tudo menos código. Poderia ser um bom nome de podcast, hein? Tudo menos código. Pode ser. Onde a gente fala Boa. sobre tudo menos código. Eu queria então que você me contasse um pouco sobre o seu trabalho de hoje. Eu posso contar um pouco do meu também, que até onde eu sei não envolve tanto código, envolve muito mais a tal das soft skills aí, né? Vamos dizer que sim, recentemente a gente tem a mesma posição, né, vamos dizer. Eu acho que, eu não sei exatamente qual é o seu novo cargo, mas a gente trabalha na mesma área, né? Eu sou Developer Advocate da Pipefy, então trabalho na área de DevRel. E vamos dizer que as habilidades técnicas que eu uso hoje não são técnicas, são habilidades interpessoais, são soft skills. Então todos os hard skills que eu vim construindo ao longo do tempo é o que eu menos uso hoje em dia. Todas essas habilidades que eu fui acumulando como soft skills, né, em paralelo ao meu trabalho como engenheiro, né? Então eu hoje uso muito mais do que programar em si. Eu ainda divido meu tempo em programação, escrevo código bastante ainda. Eu acho que eu vou dizer 1/3 do meu tempo, ou até um pouco mais, quase metade do meu tempo eu passo escrevendo código. Só que o meu maior objetivo, meu maior compromisso é me relacionar com o desenvolvedor. Lá na Pipefy a gente tem um objetivo muito grande de cuidar da comunidade interna de desenvolvedores da Pipefy, de engenheiros e tudo mais, mas também atrair mais gente interessante que possa fazer sentido trabalhar dentro da Pipefy. Então, o meu trabalho é me conectar com pessoas e cuidar de comunidades, vamos dizer, tanto interna quanto externa. O meu trabalho é parecido com o seu, com a diferença de que eu não escrevo uma linha de código há muito tempo. Eu nem lembro quando é que foi a última vez, cara. Sendo bem honesto, assim. Sério? Se eu entregar um VS Code agora aberto aqui, fala, termina esse daqui. Depende. Se for em JavaScript, eu não vou conseguir. Tem algumas linguagens que eu também não consigo, assim. Hoje o meu trabalho, vamos dizer, como programador, mesmo escrevendo código, é muito mais JavaScript e Golang. São as duas linguagens que eu mais trabalho hoje em dia. Mas se me entregar alguma coisa em, sei lá, em C#, em Java, talvez eu tenha muita dificuldade. Apesar de ser linguagem que eu já trabalhei no passado, assim. Eu sou o contrário. Eu provavelmente vou conseguir se você me entregar em C# ou Java. É mesmo? Pois é. Mas enfim, eu não programo faz tempo, meu trabalho também é lidar com comunidade interna e externa. E hoje, né, olhando um pouco para trás, eu percebo que isso é que eu sempre soube fazer melhor, né, lidar com pessoas e com comunicação no geral. E vamos lá, já que a gente tá falando de passado, né, hoje você faz isso. E o que você fazia no passado, há, sei lá, 5 anos atrás, quando você ainda tinha 15 anos? Quem me dera eu tinha 15 anos, 5 anos atrás. Mas eu trabalho com tecnologia há quase 20 anos já. Eu fiz as contas esses dias. Eu costumo dizer que eu só sei ganhar dinheiro com tecnologia. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida. O meu primeiro emprego foi como programador, estagiário de programação e tudo mais. E até hoje eu trabalho com isso. Apesar de eu ter outros ramos, vamos dizer, tenho meu canal no YouTube, tenho outras fontes aí de trabalho e tal. Tudo envolve tecnologia, tudo envolve falar sobre tecnologia, computador, servidores, né? Então, vamos lá, dar um passo bem para trás. Comecei trabalhando, vamos dizer, estudando tecnologia quando eu tinha 12 anos. Meu primeiro site que eu coloquei no ar, eu tinha 12 anos. Eu e meu irmão, a gente andava de skate, a gente ganhou uma câmera digital, assim, de promoção, de, sei lá, de alguma coisa, ganhamos uma câmera digital. E a gente andava de skate, começamos a tirar um monte de foto e tal, e falou, pô, o que a gente faz com essas fotos digital? Naquela época era um grande paradigma, né? Tipo, câmera digital não servia pra nada, porque ninguém via as fotos, porque não tinha computador o suficiente, não tinha leitor de memória, não tinha, sei lá, Smart TV pra mostrar as fotos, você só conseguia ver a foto dentro da câmera, assim. E aí não tinha tablet. E aí eu falei, quer saber? Vamos fazer um site. Aí eu comecei a pesquisar, meu pai já é da tecnologia, então, vamos dizer, já é de família trabalhar com tecnologia. Seu pai também Não lembrava disso. Talvez eu não te disse. Mas meu pai trabalha com tecnologia também há, sei lá, 30 anos. Programador também? Também. Hoje ele já não programa mais, né? Quer dizer, ele programa
por prazer, assim, mas o trabalho dele hoje ele já é aposentado, mas ele se envolve com outras coisas, assim, da tecnologia. Ele foi diretor de TI, ele foi CTO, foi um monte de coisa, assim, mas também já no programa há muito tempo. Mas se entregar um Ruby lá na mão dele, ele vai fazer deploy. Hein? É mesmo? É mesmo, ele trabalhou com COBOL, trabalhou com Fortran e tudo mais, mas ele foi também estudando e aprendendo todas essas tecnologias mais modernas. JavaScript, Ruby e tudo mais. Coisa do seu pai, então, talvez é um pouco parecido com você. O meu é parecido comigo. Meu pai também não programa, sei lá quantos anos. O negócio dele é vender software. Mas enfim, eu te cortei. Continua a história. Que isso. Mas é isso. O meu pai já trabalhava com tecnologia. Na época ele trabalhava na prefeitura, trabalhando com COBOL e coisa assim. Mas ele sempre assinou a revista CD-ROM, nos anos 90, não sei quem sabe. Existia a revista CD-ROM que falava, tipo, notícias de tecnologia e sempre vinha um CD-ROM com jogo, com software, com alguma coisa. E naquele mês que eu decidi fazer o site, veio 3 apostilinhas. Uma de HTML, outra de CSS e outra de JavaScript. E era, tipo, primórdios da internet, sério. Se eu começar a falar sobre o que era a internet naquele momento, ninguém entende. Mas era isso, era bem cru. Internet Explorer 6, Internet Explorer 5, eu acho. E aí ensinava a subir o IIS no seu computador, no seu Windows 98. E começar a programar. E aí eu montei um HTMLzinho bobo, assim, bem bobo, só pra colocar as páginas lá. Ao longo do tempo, aquilo foi evoluindo pra virar um blog de skate e tal. Mas eu aprendi a programar muito novo, assim. Porque tinha esse cenário de tecnologia dentro de casa e também tinha um computador disponível, né? Então eu tive alguns privilégios lá no início. E aí gostei, peguei gosto pela coisa. Depois desse sitezinho eu fiz um outro site de fofocas da escola. Então, tipo, a gente ficava escrevendo fofocas da escola. Então tinha galera que escrevia, eu postava. Depois a gente começou a fazer um outro site falando sobre coisas erradas que aconteciam na escola, mas não tipo, não erradas do lado da escola, errados dos alunos. Então, hoje seria tipo um cyberbullying, essas coisas e tal. Mas, não que eu me orgulhe desse momento. E aí eu fui fazer colegial. E aí no colegial eu fiz colegial técnico. E aí eu fiz técnico de informática. E nesse momento foi onde eu aprendi o básico de informática de tudo que eu sei hoje, assim. Toda a fundação de tecnologia que eu tenho hoje veio desse momento onde eu tava no colegial, fazendo colegial técnico também. Então, de manhã eu fazia colegial e à noite eu fazia colegial técnico de informática. E aí eu aprendi manutenção, aprendi redes, aprendi banco de dados, e foi aí que eu aprendi, vamos dizer, a minha primeira linguagem oficialmente, assim como estou aprendendo para ser profissional, que foi VB6. E aí, grande VB6. Visual Basic 6. Por onde ele anda, hein? Um abraço, VB6. Abraço. Aprendi um pouquinho de Delphi também, eu vi que recentemente você postou algumas coisas de Delphi lá. Sim. Pascal e Delphi aprendi também, mas nesse momento o VB era o que estava mais bombando. Então vamos dizer que o que é o JavaScript hoje no mercado, que todo mundo quer contratar pessoas que entendem de JavaScript, era o VB6 naquele momento. Eu acho que era 2004, 2003, não lembro. Que foi quando eu tava no técnico. Aí eu terminei o técnico em 2005 e já comecei a ir atrás de estágio. E aí logo que eu saí, tipo, do técnico, me formei e tudo, em 2-3 meses eu já tava trabalhando como técnico de informática. E aí já emendei faculdade, fiz faculdade de sistema de informação, mas eu nunca terminei. E aí eu tenho 2 arrependimentos da faculdade. Um é de não ter terminado e outro é de não ter largado antes. Eu acho que eu insisti muito na faculdade até desistir. Tipo, ou eu terminava ou eu desistia. E eu não fiz nenhum dos dois. Eu fiz quase 8 anos de faculdade e tranquei no final e desisti. Caramba, a gente tem uma história parecida nisso, porque eu também não terminei e eu insisti muito mais do que eu deveria, mas eu insisti uns 4 anos. Eu insisti uns 8. Mas aí é isso, aí eu comecei a trabalhar com tecnologia em pequena software house, desenvolvendo ERP em VB6. Logo eu migrei para ASP clássico, né, que também era Visual Basic, mas era para ASP. E aí eu fui crescendo na carreira, trabalhei nessa software house, trabalhei em desenvolvedora de PDV e tudo mais, e aí eu fui trabalhar em banco. E aí eu trabalhei no Itaú, eu entrei no Itaú, fui funcionário do Itaú com 19 anos. Foi ótimo e péssimo pra minha carreira, onde eu entendi o que era trabalho de verdade ali, porque até então eram empresas muito pequenas, até empresas familiares e tal, você não entendia muito bem o processo de trabalho. E vamos dizer, se a gente fala de soft skills, talvez foi no Itaú onde eu comecei a aprender sobre soft skills, onde eu comecei a entender que existia uma politicagem, que existia uma relação entre as pessoas, que existiam coisas que não era só eu entregar meu trabalho para eu ser promovido, para eu ser reconhecido. Então existiam outros atributos ali para eu fazer. Como eu disse, foi ótimo.
trabalhando no Itaú, comecei a aprender sobre JavaScript no Itaú, aprendi sobre C# no Itaú, eu entrei programando em ASP clássico, e aí eu aprendi C#, JavaScript, eu passei 4 anos e meio no Itaú. E eu vi a evolução do JavaScript no Itaú. Isso foi muito legal. Onde não existia nada de framework, mas aí começou a existir Prototype JS, Multools, aí depois veio surgir o jQuery. Então, antes do jQuery, eu já trabalhava com JavaScript. E aí, chegou um momento onde eu percebi que eu não queria mais trabalhar em banco. Por isso que eu falo que foi bom e ruim. Foi ruim porque eu trabalhei em banco e eu vi o que é trabalhar em banco. Mas foi bom que eu entendi que, para minha carreira, eu não quero trabalhar em empresas desse tamanho. Você ficou bastante tempo, né? Você ficou 4 anos. De novo, né? Que nem a faculdade, né? Eu sou esse cara que vai procrastinando as decisões. Mas existiu uma outra coisa, né? O Itaú pagava minha faculdade. Então, até eu desistir da faculdade, eu deixei o Itaú pagando minha faculdade. Aí teve um momento que eu falei, não quero mais faculdade, não quero Itaú, vou mudar de vida. Foi quando eu fui pra publicidade. E aí a publicidade era uma loucura. Enquanto eu fazia 2 projetos por ano no Itaú, eu fazia 2 projetos por semana na publicidade. E aí eu fui, dentro da publicidade, fui aprender Python, fui aprender Java, fui aprender PHP, já tinha uma boa base de JavaScript. E aí eu comecei a aprender muita coisa. Porque dentro da publicidade, naquele momento, não existia cloud. Existia um negócio chamado colocation. Não sei se você lembra dessa frase da internet. Colocation? Você não pode falar. As empresas, ao invés de ter vamos dizer, um data center para você colocar o seu servidor, as empresas alugavam espaços dentro de racks de empresas de tecnologia e colocavam o servidor deles lá. Então eu alugava lá na local web um espaço no rack deles e colocava o meu servidor. Por isso que chamava colocation, porque era o meu servidor, eu comprava o meu servidor, só que eu colocava dentro da local web e usava toda a infraestrutura que eles já tinham, de rack, de internet, de energia, de refrigeração e tudo mais. Então eu não precisava montar um data center, nem chamava data center, naquela época chamava CPD, né? Central de Processamento de Dados. E aí, lá eu aprendi um monte de coisa, aprendi a como crescer na carreira. Então, voltando a falar de soft skills, foi aí nesse momento que eu entendi que se eu aprendesse todas as linguagens do mundo, se eu fosse o melhor cara, o que a gente mais usava lá era PHP, se eu fosse o melhor cara de PHP lá, eu não ia ser promovido, porque existiam outros valores ali dentro, outras relações, existiam pessoas importantes, existiam projetos importantes, existiam atitudes importantes que era para publicidade, principalmente para publicidade. E aí daí também desisti da publicidade, meio que me frustrei com a publicidade e acabei indo para o mundo de startup, que é onde eu tô até hoje. Passei por várias startups, trabalhei em startups na gringa, então nos últimos 5 anos, vamos dizer, eu passei trabalhando tudo para os Estados Unidos, para a Europa, para o Canadá também. E aí, no final do ano passado, eu voltei para o Brasil, trabalhando na Pipefy nessa posição de Developer Advocate. Até então, eu era só engenheiro de software. E aí, o porquê que aconteceu essa colisão? Em 2015, eu começo a fazer eu tomo uma decisão. Em 2015, eu tomo uma decisão onde eu falo, vou criar conteúdo profissionalmente. Eu sempre fui essa pessoa descontraída, que me sentia muita vontade de ir na frente das câmeras, em palco, com o microfone na mão e tal. E eu decidi falar, vou começar a criar conteúdo profissionalmente. E aí eu decidi ir direto pro vídeo. Naquela época existiam já alguns youtubers famosos e tal, mas a grande oportunidade estava em criar conteúdo em texto. E aí eu falei, não, eu vou criar conteúdo em vídeo. Já tinha alguns equipamentos, sempre gostei de fotografia, coisa assim, e comecei a gravar. E aí, de lá pra cá, o meu canal cresceu e tal, então, siga aí, o Bruno Germano, deixa o link na descrição. E eu crio conteúdo sempre falando sobre carreira de tecnologia, mas quase nunca eu falo sobre programação em si, ou tutoriais de programação, ou ensinando alguma linguagem, algum framework, ou coisa assim. Para mim, nesse momento que eu tomo a decisão de criar conteúdo, o mais importante naquele momento era os soft skills, eram as relações interpessoais, e não era falar sobre tecnologia. Para mim sempre foi muito fácil aprender a programar, sempre foi muito fácil aprender uma nova ferramenta, mas sempre foi muito difícil e até não existiam fontes o suficientes para eu aprender sobre outras coisas que não era só escrever código. Então, nem se falava de soft skills naquela época. Não existia exatamente esse termo. Eu acho que já falava de relações interpessoais, de politicagem do trabalho, networking, coisa assim. Mas não falava sobre existe uma grande categoria de habilidades que você precisa ter para se dar bem no trabalho.
E é isso, de novo, não adiantava eu saber tudo de uma linguagem, não adiantava eu saber tudo de uma tecnologia. Ainda assim, eu precisava de outras habilidades, de outras ferramentas para continuar crescendo na carreira. E aí que surge os soft skills. Não sei se foi a mesma coisa para você. Foi parecido, mas teve uma coisa que você mencionou aí, que eu fiquei pensando, que em muitos contextos, né, em muitas empresas, não adianta você ser o melhor na tecnologia. Não adianta no sentido de crescimento de carreira, né? Eu não tô falando no sentido Exato. de resolver os problemas da empresa, de ser um ótimo profissional, de fazer tudo certinho, não, beleza. Mas eu digo de crescer. Que não necessariamente você ser a melhor pessoa na tecnologia X vai te dar a promoção, vai te dar o melhor salário, vai te colocar na posição que você gostaria de estar, né? Eu já trabalhei com muitos programadores que eram incríveis, assim, tecnicamente falando, mas que estavam trabalhando numa empresa na mesma posição há, sei lá, 3, 4, 5 anos. E, não sei, talvez eles estivessem felizes, quem sou eu para julgar, né? Sim. Mas a grande verdade é que... Grande verdade não, sempre que alguém fala grande verdade, existe a grande chance de ela estar falando uma grande besteira, né? Mas, eu não vou generalizar, mas em muitos contextos, se você não pedir aumento, se você não pedir uma promoção, se você não se colocar nessa posição, você vai continuar ali naquela posição por muito tempo, né? Eu acho que não é nem só isso, não é nem só pedir ou coisa assim. Às vezes, o que a empresa precisa, vamos dizer, vou falar um exemplo do que a gente está vivendo na Pipefy hoje em dia. A gente tem um plano de carreira bem complexo, bem estruturado e escrito. A gente tem uma matriz de competências que a gente fala, para um sênior, a gente espera que o sênior faça isso, isso e isso. Por um staff engineer, a gente espera que faça isso, isso e isso. A gente tem muito bem descrito o que a gente espera. E se você já cumpre, vamos dizer, essas competências de um cargo acima de você, talvez você já seja promovido. Mas o que a gente mais precisa, e são o que as pessoas vão mais receber reconhecimento, receber talvez até um bônus maior no final do ano, são pessoas que assumam responsabilidade, pessoas que se posicionam como um líder, não necessariamente um líder de pessoas, mas um líder em alguma resolução de problema, em alguma tecnologia, coisa assim. Então, essa posição de líder depende de várias outras coisas, além de você saber tecnologia. Vamos dizer que a pessoa está sendo um staff ou até um principal, que são posições altas dentro da carreira de um especialista, por exemplo. Apesar da pessoa não gerenciar uma equipe, uma pessoa ou um time ali embaixo dele, a pessoa precisa saber se comunicar muito bem, a pessoa precisa saber apresentar as ideias, a pessoa precisa saber montar uma reunião, montar um PowerPoint ali para apresentar quais são os próximos passos da engenharia do time, por exemplo, quais são os próximos passos das ferramentas que a gente está desenvolvendo, do produto que a gente está desenvolvendo, e ele precisa também engajar o time, sabe? Convencer o time que, vamos fazer essa mudança, vai ser super legal, vamos acabar com o código legado porque a gente está indo nesse caminho. E engajar as pessoas de uma maneira onde as pessoas queiram fazer parte daquilo. E isso tudo não é só saber tecnologia. Lá, a stack da Pipefy lá é Ruby on Rails e React no front. Então não adianta você manjar tudo de TypeScript e React. Se você não engajar o time, se você não comunicar bem as suas ideias, mesmo lá em cima já num cargo bem alto, você não vai encontrar novas promoções, você não vai encontrar novas oportunidades, nem dentro da Pipefy e talvez nem fora, porque se espera que essa pessoa exerça uma posição de liderança e se comunique bem, engaje com o time, interaja com o time e saiba até mentorear pessoas e coisas assim. Então, todas essas habilidades não fazem parte de um livro de TypeScript, não fazem parte de um livro de React. Você tem que aprender em outros lugares. Fora isso, uma coisa que você falou aí é o network. Às vezes, um bom relacionamento com o seu time, com a sua equipe, com a sua liderança, vai te dar muito... Não é que você... Vamos dizer, vai criar muito mais oportunidade para você dentro da empresa do que só manjar de uma tecnologia, só ser a pessoa que sabe tudo sobre aquela linguagem. E não é ser puxa-saco, é você entender a necessidade da empresa, é você entender como funciona o produto da empresa, entender aonde a empresa ganha dinheiro, onde a empresa perde dinheiro. E isso nenhum livro de programação vai te ensinar, entendeu? É tudo um pacotezão de soft skills que, a partir do momento onde você começa a desenvolver essas habilidades, você percebe que o seu trabalho
você é contratado como programador, mas o seu trabalho vai muito mais além do que escrever código. Entendeu? Que é talvez o que eu e você estamos fazendo hoje. Apesar de eu ainda escrever código, o meu trabalho vai muito mais além, entendeu? Vai em frequentar eventos, vai em frequentar comunidades, em tomar café com as pessoas, em chegar a sentar com as pessoas. Opa, também tomo. sentar com a minha CTO e entender qual é o momento da empresa, para onde está indo todo o orçamento, como que eu posso usar esse orçamento, se eu posso investir em outra coisa que não necessariamente está sendo investido. E essa visão muito ampla de trabalho só vem com maturidade, assim, só vem com trabalho mesmo, é aquele lance de horas de voo, né? Tipo, você precisa estar sentado numa cadeira, vendo a empresa acontecer, vendo os negócios acontecerem para aprender. Eu posso aqui falar um monte de coisa sobre soft skills, você também pode falar um monte de coisas sobre soft skills, mas você só aprende fazendo, você só aprende lá na hora. E não adianta assistir meia dúzia de vídeo do Germano e do Gabs que você vai falar, sei tudo de soft skill, quero ser um principal agora. Não é isso, você precisa ter muito chão aí trabalhando. Eu acho que é se expor a situações, né? Se expor a discussões, se colocar na posição de discutir uma decisão, de entender os problemas a fundo. E, assim, ainda falando sobre tecnologia, né? É muito mais fácil alguém aprender JavaScript do que alguém aprender a ser uma pessoa que engaja com o time, né? Sim, com certeza. E são coisas difíceis de aprender, né? Óbvio que hoje em dia tem cursos disso, né? Tem, sei lá, palestras, treinamentos, tem coaches aí, né? Pra esse tipo de coisa. Mas eu acho que é muito se expondo mesmo. Eu vou contar a minha experiência. Ao contrário de você, que sempre foi uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa introvertida. Esse negócio de falar com a câmera aqui, de falar em público, de dar palestra e tudo mais, é uma coisa que eu aprendi, uma habilidade adquirida, que eu comecei a ter quando eu vim trabalhar na Kaelon lá em 2014. Então, eu me propus a começar a dar aulas na Kaelon, nunca tinha dado aula na minha vida, e eu comecei um treinamento na Kaelon para dar aula, tal, comecei a dar aula, foi horrível no início, extremamente difícil, só que eu me coloquei nessas situações, me coloquei em situações de dar palestra. Teve palestra que eu já cancelei porque eu tava me cagando de medo uma hora antes. É mesmo? Não vou contar qual, mas teve um evento aí uma vez que eu tive a palestra aprovada e na semana da palestra, uma hora antes não, na semana da palestra eu falei, gente, não vai dar, tô passando mal, sei lá, inventei uma desculpa lá porque eu tava muito ansioso e, enfim. Mas eu acho que é se expor mesmo, se colocar nessas situações, sei lá. E pra você? Eu sempre aprendi muito nisso, com a mão na massa e tal. Eu tenho um jeito de aprender coisas que é muito semelhante. É me colocar em frente à dificuldade, ao desafio e me forçar a aprender ali com a mão na massa mesmo, assim. Eu não funciono muito bem estudando previamente, me preparando previamente, e aí depois aplicar essas habilidades e tal. Eu vim de uma família muito extrovertida, então minha mãe é muito extrovertida, meu pai, meu irmão, então eu aprendi essas habilidades muito cedo. Eu acho que tudo isso é aprendível, sei lá se existe essa palavra, ou treinável, porque sempre quando eu falo sobre essas coisas, sempre quando eu falo sobre network, quando eu falo de conectar com pessoas e tudo, as pessoas, mas eu sou tímida, o que eu faço? Eu não consigo. Tipo, existe um zilhão de jeitos hoje, ainda mais com todos esses meios de comunicação que a gente tem, de você se comunicar com a pessoa sem realmente ir lá, apertar a mão da pessoa e falar, oi, tudo bem? Eu sou o Bruno Germano e tal. Existem comunidades, existem discussões em fóruns, existem repositórios onde você pode ir lá e começar a colaborar, comitar seus códigos e fazer parte de um projeto, fazer parte daquela comunidade que está desenvolvendo aquelas ferramentas. Eu sou um cara muito cara de pau, sério. Aconteceu o Frontin Sampa agora no fim de semana, e eu fui em todos os eventos Frontin Sampa que eu poderia ir. Então, tipo, eu fui no pré-evento que rolou na ZUP, depois eu fui no evento, depois eu fui no after party. Em todos os momentos que eu conheci alguém que eu já reconhecia da internet, ou que eu já falei em algum momento em Twitter, em outros grupos, coisa assim, eu ia lá e chegava na pessoa, oi, tudo bem? Eu sou o Bruno Germano, a gente já conversou e tal. E são pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente na minha vida, mas eu sou essa pessoa. Você não precisa ser essa pessoa, mas você precisa entender que essas habilidades vão te levar muito mais longe do que aprender tudo de uma linguagem, tudo de um framework. Eu costumo dizer que se você estudar muito a técnica
se você estudar muito uma linguagem, um framework, você vai ser um ótimo pleno. Você vai, assim, de júnior para pleno muito rápido. Mas para você ser sênior, existem várias outras habilidades, além de tecnologia, além de, vamos dizer, esses hard skills, essas habilidades mais técnicas que você precisa. Que é comunicação, é entender sobre negócio, entender sobre como funciona um time, entender sobre hierarquia, entender sobre network, entender sobre planejamento estratégico. Quanto mais você sobe na carreira, mais estratégia você precisa ter para atuar dentro da tecnologia. Talvez você, como não está tão próximo do operacional, do escrever código, você já usa a estratégia há muito mais tempo do que eu, por exemplo. Porque você está aí planejando como conectar com a comunidade, como produzir um conteúdo que vai conectar com a comunidade, como fazer uma palestra onde você vai apresentar um produto novo da Kaelon, da Alura, ou agora da Alvin. Então tudo isso parte de um planejamento estratégico, ou de uma mente estratégica que não é a linguagem de programação que te ensina. Existem vários outros materiais que você aprende, mas existe várias outras maneiras de se aprender, mas para mim a mais prática e a mais eficiente é se colocando nessa situação. Então, eu, por exemplo, fiquei muito inseguro de fazer essa minha transição de carreira de engenheiro para DevRel. E enfrentei vários desafios, assim, desafios que eu nem imaginava que eu ia enfrentar nessa altura da minha carreira, assim. De tipo, eu não conseguia gerenciar minha agenda, eu não conseguia concluir nada, porque tudo acontecia ao mesmo tempo. Porque quando eu era engenheiro, era fácil, tô trabalhando numa tarefa aqui, uma semana inteira trabalhando nessa tarefa, 2 dias, 3 dias, vou implementar uma nova feature, é um negócio longo. Hoje em dia, como DevRel, o meu dia eu divido em 3 coisas diferentes, em 4 coisas diferentes. É planejando um evento, é escrevendo um artigo, é participando de gravação de vídeo, aí depois eu preciso commitar, revisar pull request, merge request. Então, no mesmo dia, tudo acontece isso. E aí, eu tive uma grande dificuldade de gerenciar a agenda, coisa que eu achava que eu já manjava tudo. Não, gerenciar meu tempo, eu já sei tudo. E gerenciar tempo também é uma dessas habilidades que tá dentro desse pacote de soft skills, assim, né? Cara, gerenciar tempo pra mim é um pouco difícil também, mesmo porque, assim como você, as minhas tarefas do dia a dia variam bastante e às vezes medir quanto tempo eu vou demorar para fazer X ou Y ou quanto tempo eu vou demorar para atingir certo objetivo é um pouco mais complexo mesmo do que às vezes escrever um código ou fazer uma tarefa. E, bem, falar um pouco do seu passado, do seu presente, eu queria saber um pouco agora do seu futuro. Como é que você vê a sua carreira daqui pra frente? Você pretende voltar a escrever mais código? Eu costumo dizer que eu nunca vou parar de escrever código. Talvez, assim, por causa que eu tenho essa inspiração dentro da família, vamos dizer, meu pai continua estudando, aprendendo, mesmo aposentado, assim, ele continua estudando e tal. Eu acho que, primeiro que eu tenho uma visão de que a tecnologia e a programação em si, claro, existem vários formatos de programação, desde low code, no code, programação mesmo e tal. Tudo isso vai fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais. Então, mesmo que eu não seja técnico, mesmo que eu não esteja dentro de um time como engenheiro de software escrevendo código, eu acho que programar vai fazer parte da minha vida pro resto da vida. E eu acho que vai fazer parte da vida de várias outras pessoas. Assim como ler e escrever não fazia muito sentido para todo mundo lá no século XIX, só fazia sentido para quem era escritor, para quem era, vamos dizer, correspondente do reino, do feudo, e saber escrever e ler. E hoje todo mundo, é uma habilidade básica para todo mundo ler e escrever. Eu acho que a tecnologia, programação e o raciocínio tecnológico, o raciocínio computacional, vai ser isso daqui a pouco tempo, assim, em 5, 10 anos, se você não entende como funciona o raciocínio computacional, o raciocínio lógico, poucas oportunidades no mercado vão ser boas, bem boas, assim, para você. Eu acho que tudo vai envolver usar computador, usar ferramentas no-code e low-code, mas eu vou continuar escrevendo código. Mas sobre a minha carreira mesmo, eu acho que tá muito claro para mim que o meu futuro é dentro dessa posição de DevRel. Sendo um Developer Advocate, sendo um evangelista ou em qualquer outra posição dentro dessa carreira de DevRel. Por causa de que as minhas habilidades não técnicas são muito mais valiosas no mercado hoje em dia do que as minhas habilidades técnicas. Então, eu saber subir num palco, eu saber fazer uma apresentação, eu saber gravar um vídeo, eu saber simplesmente me comunicar, organizar minhas ideias e fazer um pitch para minha CTO, por exemplo, e falar, eu tô com uma ideia assim, assim, assado, de um projeto assim, assim, assado, vamos fazer. Só isso já vale muito mais do que eu ficar mandando meus commits lá em JavaScript.
E eu acho que existe uma galera muito melhor do que eu em JavaScript hoje em dia, que eles podem fazer esse trabalho enquanto eu vou fazendo todo o DevRel aqui. Não, exato. Antes de mais nada não, mas acho que é bom frisar aqui que a gente não tá falando que ser muito foda em JavaScript não é importante, Não. ou que você não pode ser uma pessoa bem sucedida, Pelo né? contrário. Eu só acho que só ser bom em JavaScript não é o suficiente mais, né? Você precisa ter outras habilidades. Mas, vamos dizer, nessa posição de principal, staff, o mínimo que você tem que ser é muito bom em alguma tecnologia. O mínimo que você tem que ser é muito bom em alguma linguagem ou em algum framework. E aí, o resto precisa ser agregado, né? Então, isso só tem a agregar a sua carreira, é isso. Começa a reparar, eu acho que o exercício que eu fiz eu comecei a olhar quais eram as pessoas que me inspiravam dentro do mercado, dentro da comunidade, e o que elas realmente estavam fazendo. Então, apesar de elas terem um monte de repositório lá no GitHub e tudo mais, elas estavam presentes em eventos, elas estavam escrevendo artigos, elas estavam postando tutoriais na internet, e aí era essa pessoa, era essa posição na minha carreira que eu queria chegar. Então eu percebi que eu precisava elaborar algumas outras habilidades ali também, entendeu? Então eu comecei a me inspirar em outras pessoas e começar a tentar atingir aqueles caminhos usando as ferramentas que elas estavam usando. E até então, eu acho que eu dei certo, assim. Eu me considero muito bem sucedido, apesar de ter ambições muito maiores, assim. Hoje eu trabalho como DevRel, como Developer Advocate dentro de uma empresa brasileira, mas eu quero expandir mais. Eu já tenho experiência internacional, eu já falo inglês. Então, eu quero um dia poder olhar para a Pipefy hoje e falar, caraca, do mesmo jeito que eu falei do banco hoje, olhar para a Pipefy e falar, putz, ó, eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi muitas habilidades, eu me desenvolvi como Developer Advocate e hoje eu tô numa outra posição de, sei lá, mais sucesso, mais prestígio. Então, com certeza vocês vão me ver muito mais presente em eventos, muito mais presente em comunidades, na internet, em vídeo, em redes sociais, porque é nesse caminho que eu tô traçando, é nesse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero agregar muito valor para os negócios que eu tô. Então, hoje, dentro da Pipefy, como a nossa posição é muito mais cuidar dentro da comunidade interna de engenheiros, desenvolvedores e desenvolvedoras, o meu grande objetivo agora é desenvolver a carreira das pessoas, é criar oportunidades e criar mentorias, criar acelerações, criar workshops, palestras, para que essas pessoas se desenvolvam na carreira mais rápido do que eu me desenvolvi. Eu não sei você, mas assim, eu demorei quase 10 anos para virar sênior. Eu fiquei muito tempo como pleno, assim. Eu quero que as pessoas virem sênior, não sênior de 10 anos, mas... Sênior de 2 anos. Mas eu quero que as pessoas atinjam o sucesso que eu demorei 10 anos em 7 anos, em 5 anos. Porque o caminho que eu percorri, as coisas que eu aprendi, eu vou ensinar tudo e eu vou entregar tudo pra todo mundo. E esse é o meu, vamos dizer, a minha maior motivação de trabalhar hoje, tanto dentro do meu canal no YouTube, tanto dentro de outros canais que eu trabalho, tanto dentro da Pipefy, cada vez mais fazer com que as pessoas atinjam mais rápido os lugares que eu atingi. Fazer com que as pessoas se desenvolvam com os erros que eu cometi. Então eu não quero que elas cometam erros. E aí eu vou entregar para todo mundo. Eu vou, sério, quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu não meço esforço. Eu vou entregar tudo para todo mundo para ver todo mundo tendo sucesso e todo mundo lá como staff, principal, distinguished. Um dia eu vou ser um fellow advocate, já pensou? Mas... Fellow Advocate. Mas aí é isso. Eu acho que o meu objetivo hoje é ajudar as pessoas, formar as pessoas, tanto dentro da Pipefy quanto dentro da comunidade. E eu vou entregar tudo para todo mundo, tudo que eu puder. Até as coisas que eu não souber, eu vou aprender. Vamos dizer, gestão de tempo, que a gente tá aprendendo. Talvez um dia eu aprenda, talvez um dia eu me sinta maduro o suficiente para falar, gestão de tempo, foi assim que eu resolvi. E aí todo mundo já vai aprender e não vai percorrer os mesmos erros que eu percorri, entendeu? E você, me fala, cara. Agora que você tá fresquinho de Alvin. Cara, bem, eu acho que assim como você, eu enxergo a minha carreira 100% indo pra esse lado de DevRel. Indo não, né? Já tô, né? Mas me aprofundando cada vez mais nisso, espalhar a palavra do DevRel aí pro pessoal aqui do Brasil, principalmente, que apesar de não ser uma coisa nova, né? As empresas e as pessoas ainda estão começando a aprender. Eu acho que os cargos estão começando a aparecer, né? As empresas estão começando a entender que
por N razões, elas precisam se relacionar melhor com as comunidades de tecnologia e enfim, daria outro vídeo só isso, né? Mas eu, cara, eu vou nesse sentido total também. Eu acho que tem muito espaço para quem quer trabalhar com isso, para quem quer falar sobre isso. E a outra vertente, assim como você, é esse canal aqui, né? Criação de conteúdo que pode ser que um dia se torne meu trabalho em tempo integral. De repente, se a Alvin der certo aí e com o meu equity lá ficar milionário, quando ela for adquirida, depois virar unicórnio, eu aposente o trabalho no dia a dia e vire criador de conteúdo só, quem sabe. Mas... Quando você chegar lá, quando você tiver sua lancha lá na praia e tal, me chama pra passar o fim de semana lá. Não, a gente faz uns vídeos junto, eu topo. A gente faz uns collab. Não, mas pra mim é isso, cara. É DevHel, criação de conteúdo e comunicação com a comunidade. E assim como eu sempre fiz, quem eu puder ajudar, levantar e trazer junto, é isso que eu vou fazer, cara. E não cometer os mesmos erros que eu também, né? Assim como você falou, sim. Não fazer 8 anos de faculdade. Não ficar 5 anos no banco. Acho que o banco pode ser uma opção. Acho que depende muito mais. Mas não achar que é sênior antes de ser sênior. Que eu tive uma época da minha vida que eu queria ganhar salário de sênior e eu não sabia que era uma requisição HTTP direito. Ô, louco! Acontece. Pois é. Mas é isso, cara. E pra gente encerrar esse vídeo, o que a gente dá de recado pros jovens que estão vendo a gente aqui agora? Eu tenho... Assim, se você quiser, você jovem que tá assistindo agora esse vídeo, se você ficou aí não prestando atenção, presta atenção agora. Se você tem que levar uma mensagem desse vídeo faça network. Você vai aprender com as pessoas, você vai crescer com as pessoas, você vai crescer dentro daquela comunidade. Então faça network, isso é muito importante. As pessoas não valorizam esse aspecto do trabalho, da carreira. Assim, eu e o Gabs, a gente se conheceu por causa de network, porque a gente conhecia um conhecido que conhecia o outro, aí falou, vamos marcar um dia alguma coisa e tal. Claro, a gente já se conhecia de internet, coisa assim, e é isso, network é muito mais amplo do que ir lá e apertar a mão de uma pessoa e falar, oi, eu sou fulano. Então, faça network, faça parte de comunidades, participe, conheçam as pessoas, porque isso vai acelerar a sua carreira de uma maneira absurda que você nem imagina. Então, faça network. E outra entenda que o seu trabalho... E outra coisa entenda que o seu trabalho hoje, o que as empresas esperam de uma pessoa que trabalha com tecnologia, escrevendo código ou não, que ela tem uma visão muito mais ampla do que só o que ela está fazendo. Então, não é só a linguagem, não é só o framework. É você entender como a empresa ganha dinheiro, como a empresa perde dinheiro. É entender oportunidades, entender oportunidades de produto, de pequenos ajustes que vai posicionar aquela empresa, aquela marca de uma maneira melhor e tal. Isso só vem com o tempo, claro, é uma maturidade, mas entenda que o seu trabalho hoje é mais amplo do que só escrever código. Talvez quando meu pai trabalhava com tecnologia, talvez se ele só escrevesse código, ele ia crescer, e como ele cresceu durante muito tempo. Mas hoje em dia, se você não começar a se envolver com outros aspectos do seu trabalho, desde network até entender como que a empresa ganha e perde dinheiro, você não vai crescer tão aceleradamente do jeito que a gente quer. Eu quero, pelo menos. Muito bom, Germano. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu quero saber o seu recado, cara. Foi bem legal. Que recado você tem pros jovens? Cara, o meu recado, eu acho que aprenda em público. Boa. Se exponha. E como o Germano falou, networking não é em evento apertar a mão dos outros. Converse com as pessoas na internet, participe das comunidades online, não precisa sair de casa. Se é uma pessoa introvertida, tem comunidade para você, tem um monte de comunidade de Discord aí, desde as mais técnicas até as de DevHel, né? Hoje em dia a gente tem comunidades de DevHel aí. Comece a conhecer as pessoas, adicione a galera no LinkedIn e todo dia tente conhecer alguém, conversar com alguém, interagir de alguma maneira. Coloque seus projetos publicamente ali. Pra quem gosta de fazer live, faz live. Pra quem gosta de escrever, escreve, cria o blog. Quem quer fazer vídeo pro YouTube, faz vídeo pro YouTube. E todo dia você coloca um tijolinho ali e vai construindo a sua reputação, vai construindo a sua rede, vai conhecendo mais gente. Você nunca sabe quando a próxima oportunidade vai surgir. Não é mesmo, Germano? Só uma cerejinha no topo desse bolo aí. Não sei se isso aconteceu com você também, mas... Nos últimos 10 anos, sério, ou mais até, facilmente nos últimos 10 anos, todos os empregos que
que eu tive foi por causa de pessoas que me conheciam. Alguém me indicava, alguém trabalhava na empresa e falava, pô, você precisa trabalhar aqui. Todos, nos últimos 10 anos. Então eu devo ter passado, sei lá, por 5 empresas, 6 empresas nesses últimos 10 anos. Todos esses foi porque pessoas já me conheciam e falavam, eu conheço uma pessoa ideal para essa posição que a gente tem aqui. E aí eu fui contratado. Desde a Pipefy, até as empresas da gringa, até outras startups e até mesmo as agências de publicidade que eu trabalhava, as pessoas falavam, eu conheço uma pessoa que tem essas habilidades que a gente precisa e ela tá aqui. Então, só pra mostrar que não é só o papinho que a gente tá falando, ou papinho de influencer, de youtuber e coisa assim, tipo, é real, assim. Vaga de emprego, salário, CLT, carteira assinada, os últimos 10 anos todos foram de indicações. Para mim, vagas não rolou, porque nos últimos 10 anos eu praticamente Esteve no mesmo emprego, né? Mas todas as parcerias que eu faço de conteúdo no meu canal com empresas também vieram de relacionamentos que eu criei nos últimos 8 anos. De gente que um dia eu entrevistei no podcast, de alguém que um dia eu respondi uma dúvida no Twitter, de alguém que eu encontrei num evento um dia e troquei uma ideia, alguém que eu retuitei uma vaga e a pessoa lembrou de mim, alguém que eu conversei anos atrás e que lembrou de mim na empresa que trabalha agora e falou, putz, vamos fazer um vídeo com o Gabs, sim. Sabe? E sim, o que você planta hoje, você colhe amanhã, não é mesmo, irmão? Pode crer. Agora, aula de jardinagem com Gabs Ferreira. Mano, muito bom. Obrigado pelo seu tempo. Vamos deixar o link aí pro canal do Germano aqui. E mais alguma coisa que você queira divulgar, Germano? Não, é isso. Me segue nas redes, tenho tanto meu canal no YouTube quanto minhas outras redes, é muito fácil achar. Procura Bruno Germano em todos os lugares, você vai me achar. E a Pipefy a gente está se envolvendo bastante em todas as comunidades, então fique esperto de eventos e coisas que a gente está presente, pra gente trocar uma ideia, pra gente falar um pouco mais de DevRel, pra gente fazer um network. Então me acompanhe nas redes, eu falo pra todo mundo tudo que tá rolando. Se você gostou dessa conversa que eu tive aqui com o Bruno, segue ele lá no canal dele, nas redes sociais e participe mais das comunidades e faça networking e tudo mais que a gente falou aqui. Siga os conselhos aí deste jovem de quase 40 anos. Eu acho que ele deve ter mais ou menos isso nesse momento. Vou deixar um vídeo aqui pra você assistir agora e eu te vejo em breve. Tchau, jovem!